Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scheuer Ronaldo Coutinho. Inscrevam, acione a notificação. Aqui temos diversos vídeos já feitos ao longo da semana. Tem o do Peter, que era o último, que toda atualiza segunda, quarta e sexta. E os canais parceiros, Veja o Mar, o Peter, o Marco no Esporte, Tempo Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal. Clicando aqui vai aparecer São Joaquim Online. Quem está com problema de sininho, saia, volte, ou então tem aquela história, depois do quarto vídeo ele não notifica mesmo. Então vamos aqui a nosso patrocinador Segna GPS Agrícola, uma empresa lá de Chapecó, catarinense, brasileira, de atuação na América Latina. Então quem for comprar o GPS e dizer que foi através do canal Peter Scheuer Ronaldo Coutinho, vai ter um desconto na Segna. Então aproveitem essa promoção, não tem tempo ainda definido, até eles me avisarem. Então, Segna, GPS Agrícola, empresa brasileira com atuação na América Latina. Agora vem o comercial. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. Vamos aqui, tá? A água fria está subindo, que na época agora é normal, esfria aqui toda a parte sul do litoral brasileiro, chegando o inverno gradativamente. Aqui continua frio, 19 graus, no litoral norte do Peru, quase no Equador. Na mesma posição no Brasil, 29 graus. É o efeito da corrente fria do Peru, que está mais forte agora em função da laninha. Tá? Águas mais frias que o normal nessa região. E no Nordeste, água quente. Aqui a situação da laninha nessa madrugada. Bem definido em toda a extensão, desde a costa do Peru e Equador até depois da linha d'água. Uma laninha moderada forte. E o nosso Atlântico também está frio, né? Aqui em frente ao litoral do Brasil, nós temos o quê? Águas, vamos dizer assim, alternadas, né? Alguns pontos frios, alguns pontos quentes, mas na média de normal a fria. E água fria também praticamente desde a costa que rente ao litoral do Paraná até aqui a Terra do Fogo e indo lá até o Polo Sul. E no Nordeste a água é um pouco mais quente que o normal em toda a extensão. Aqui o Nino 1 e 2, que deu aquele tombo grande. Ele estava aqui em março com quase 0,8 positivo, foi caindo, estabilizou um pouco e quando chegou aqui, ó, mais ou menos do dia 5, 7 de abril até o dia 18, 19 de abril, deu um tombo assim enorme, né, de pouco mais de 3 décimos negativo até 2,1 abaixo do normal e agora estabilizou em 1,8. Está bem abaixo, então uma situação bem forte o resfriamento no Nino 2, que tem um impacto grande aqui no sul. Aqui o Nino 3, que define a laninha, está de novo atingindo já quase o ponto máximo mais forte da laninha, que teve um lá acho que em outubro, depois subiu, teve ali no final de dezembro, janeiro, subiu, ficou quase neutro, caiu, chegou ao ponto forte em março e o segundo ponto forte agora no final de abril com 1 grau, como o modelo americano havia dito lá em outubro. Ou seja, que em pleno outono a laninha ganharia força, quando normalmente, segundo muitos, ela nunca tinha ganho força nessa época do ano e ganhou força em março e ganhou força em abril. Como na natureza tudo tem as suas exceções, esse ano foi a exceção à regra. Ela se manteve forte, moderada forte durante todo o outono e estamos entrando no inverno com uma laninha moderada já praticamente forte, agora com 1 grau abaixo do normal, exatamente como o modelo americano estava estimando lá em outubro. Aqui, ó, em outubro não, é a partir do final de dezembro, maio, junho, julho. Inverno, posso dizer, começo, meio do inverno, climaticamente falando, ou burocraticamente falando, outono, começo do inverno. Então nós temos o quê? Uma laninha moderada forte atuando. A água voltou a ficar mais quente que normal em todo o litoral. Aqui no sul tem ainda alguma água fria querendo entrar no sul do Rio Grande do Sul. Essa água quente pode ajudar bastante. O Nordeste aqui pode ajudar a atenuar um pouco os efeitos
da água fria, deixando esse tempo assim bastante desregulado. Agora nós estamos com muita chuva, que começou, não é todo o sul não, é uma parte do sul. A metade leste de Santa Catarina terminou o mês de abril abaixo do normal. Quando eu digo terminou, porque a chuva que dá agora de tarde vai cair para o dia 1º de maio dentro da regra da meteorologia. Mas mesmo, a não ser que chova muito na tarde de hoje, dia 30 de abril, para ficar normal. Mas quando pega ali a região do Vale do Itajaí, boa parte do Planalto Sul, o litoral sul, a Grande Florianópolis, uma parte do norte do estado, as chuvas ficaram de próximo da média até bem abaixo da média. Teve estações aqui que não passou nem de 50 a 60 milímetros, quando normal seria 100, 120. Em compensação, do meio do estado em direção ao oeste, isso vale também para o Rio Grande do Sul, as chuvas ficaram acima ou bem acima do padrão. Isso em março e abril. Isso aconteceu também, se eu não me engano, acho que em 2019, não sei se foi no verão ou no inverno, teve também em 2020 ou 2021, que deu até, acho que foi 2020, que deu uma enchente no Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul. Então, em anos de laninha, tu tens períodos longos de pouca chuva, que duram de 2 a 5 meses, normalmente, raramente passa disso, e períodos curtos, que podem durar meio mês até 2 meses, em que chove demais. Às vezes chove muito mesmo. Aconteceu em Pontes de Santa Catarina, no verão retrasado, com 900, 700 milímetros no mês. Teve enchente no Rio Grande do Sul em maio ou junho, acho que foi junho, julho de 2020, se eu não me engano. Campos Novos, acho que foi em janeiro, não sei se foi janeiro de 2019 ou janeiro de 2020, um dos dois. Em janeiro deu 400 milímetros, em fevereiro deu 20. Então são situações que ocorrem. Nós temos momentos em que duram de 4 a 8 semanas de muita chuva, atrapalha, dá perdas por não conseguir plantar, colher, tratar, e períodos longos sem chuva. Aqui na Serra, o verão retrasado, o pessoal teve problema sério na uva, nas variedades mais precoces, porque simplesmente não conseguiu tratar. O mês de janeiro e começo de fevereiro foi extremamente chuvoso. Depois parou, uma hora para outra parou a chuva. E aí ficou praticamente de final de meados de fevereiro até junho, quase que chuva nenhuma, a ponto da cidade ficar quase sem água. Então esse tipo de comportamento é que ocorre aqui no sul e também está acontecendo no próprio Nordeste, onde tem áreas que está chovendo bem e tem áreas que está chovendo assim de uma maneira assim mais irregular. Então vai ter locais que chove bem, locais que chove pouco. Essa é a situação que se espera, que continua atuando agora nos próximos meses. E é o que indica aqui, ó, maio, junho, julho, laninha moderada forte, no centro-sul chuva muito irregular, no nordeste, nas áreas onde é a estação chuvosa, ela pode esticar um pouco mais, aonde tem a estação seca mantém, e aqui no centro-oeste também. A estação seca começou mais cedo e está indicando que vai continuar. Não que não tenha nenhuma chuva, uma outra chuva até acontece. E vamos torcer que venha agora, na semana que vem, para ajudar a parte do milho. Então a tendência é que a gente tenha condições de tempo mais favorável, alguma chuva, quem sabe no meio dessa semana, com uma friagem que deve entrar, favorecendo alguma instabilidade ali no centro-oeste. Vai entrar aqui, por essa região aqui, uma friagem no meio da próxima semana, isso pode gerar alguma frente, alguma instabilidade nessa área central do país. É esse tipo de chuva que começa a ter agora em diante no Brasil Central. Uma ou outra frente, uma outra massa de ar frio mais intensa que consiga provocar alguma instabilidade nessa área. Então, maio, junho, julho, a laninha moderada forte e o Atlântico ainda ajudando aqui o Nordeste e talvez ajudando um pouquinho de nada aqui o Sul. Quando chega aqui no auge do inverno, continuamos com a laninha moderada, forte a moderada, mais para moderada, o Atlântico vai voltando ao normal aqui no Nordeste e aqui também começa a entrar um pouco mais de água fria ao longo dele. Então continuamos com a alternância de períodos de seco e períodos de chuva. E aqui no Brasil Central seco, a seca vai se acentuando. No Nordeste, onde é para ter seca, continua e se acentua. E onde é para ter chuva, ela pode esticar um pouquinho mais. Então, na parte mais leste, pode esticar um pouco mais a estação chuvosa, mas grande parte ali já vai estar mais para seco. E algumas entradas de frio forte, né? Quando chega final do inverno até plena primavera, continuamos com a laninha moderada, forte. Tu vê que ela dá uma enfraquecida numa parte do inverno, depois ela volta a ganhar força. Aqui fica praticamente tudo neutro. Aqui no sul, algumas áreas de água
quentes aqui pode, esse aquecimento leve aqui do Atlântico, não aqui, mas mais aqui, ó, pode deixar com que a gente volte a ter algum período de chuva, talvez um pouco mais significativo entre o final do inverno ou a primavera. Então, de início, primeiro teremos agora uma diminuição da chuva, à medida que a gente for avançando maio, aqui no sul já tem, né? Em algumas áreas já choveu muito pouco, a metade norte do Paraná já tem pouca chuva, está precisando, o leste de Santa Catarina vai ter um evento de chuva importante agora, nesses dias, que daí pelo menos momentaneamente supre essa necessidade. O Rio Grande do Sul começa a secar a parte sul de agora para frente, a parte norte ainda vai ter esse evento de chuva também, e a partir ali do dia 6, 7 de maio para frente começa a diminuir a chuva em todo o sul. Então a gente entra num período de pouca chuva, que pode durar 1, 2 ou 3 meses, e entre o meio, final de inverno ou início, meio da primavera, dentro desse período nós poderemos ter o quê? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas em que pode chover demais de novo. Então acredito que pelo menos 2 períodos de chuva nós ainda poderemos ter até o final do ano. Esse que nós estamos encerrando agora, um na primavera e dificilmente terá outro. São períodos em que às vezes chove forte por 1, 2, 3 ou 4 semanas e vai deixar a temperatura também mais baixa. Torcer para que esse período de chuva não atrapalhe o plantio ou o florescimento das várias variedades de frutas de clima temperado que acontece geralmente em setembro, outubro. No caso aqui da maçã, é muito comum a gente ter, às vezes, um período problemático em outubro. Esse ano é um ano que tem que ficar com um pouquinho de pé no chão. É muito difícil ter um outubro seco, muito mesmo. Então, como há uma possibilidade de ter um período de intervalo de muita chuva, é provável que seja entre meados de fevereiro e março e outubro. Meados de setembro e outubro. Esse é outro problema também para o pessoal do cereal de inverno. Por isso, o escalonamento, para fugir da geada na hora errada e da chuva e da falta de chuva na hora errada. Então, o cereal de inverno, principalmente o mais tardio, pode pegar geada entre a segunda quinzena de agosto e setembro, que que é bem comum de ter. Pode ainda pegar geada na segunda quinzena de setembro e começo de outubro. E pode ter o azar de pegar algum período de chuva entre outubro e comecinho de novembro. Aí pegaria já na colheita praticamente. Então, os cereais de inverno na região sul, o ideal é o escalonamento de plantio, pelo menos em 2 épocas, para que uma delas não tenha problema ou com frio ou com um excesso de chuva no momento errado, porque nós vamos ter essa irregularidade na chuva. Obviamente que vamos ter os problemas com temporal, com granizo, isso é comum no nosso inverno, primavera. Vamos ter problema com algumas geadas que vão ocorrer com forte intensidade mais ampla de agora para frente, começa entre maio até setembro, é o período mais comum aqui no sul, é extremamente comum nas áreas de trigo ter geadas fortes, principalmente final de maio a comecinho de setembro. Esse é o período mais crítico que tem, por isso o escalonamento, porque muita gente planta agora em abril, ou plantou já em abril ou maio, o que acontece? Acaba florescendo, enchendo o grão entre agosto ou setembro. Mas não é o mês todo com geada. Se a pessoa conseguir jogar de repente a geada forte entre o dia 10 e o dia 20 de agosto. Então, dependendo do plantio, ele faz com que esse período crítico fique para depois do dia 20 de agosto ou antes, quando depois se der geada, não tem problema. Por isso o escalonamento. E quando chegar o plantio da safra de verão, 2022, 23, o pessoal de repente vai ter que plantar um pouco mais tarde e também escalonar. Porque provavelmente nós vamos ter problemas com a estiagem e também o outro lado da moeda, algum excesso de chuva na hora errada que possa impedir o plantio. As duas situações pode vir, não tem muito meio termo. Em anos de laninha nós temos esse problema. Há uma tendência maior para que boa parte do inverno seja mais seco do que úmido. E o frio continue com condições de geada, podendo avançar na segunda quinzena de agosto até a primeira quinzena de setembro em boa parte da área de plantio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e centro-sul e oeste do Paraná. O norte do Paraná, a chance de geada problemática no final de agosto e início de setembro, não vou dizer que não tenha. Uma situação como essa favorece, mas é menos chance, assim como o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Ali talvez até o finalzinho de agosto, os primeiros 10 dias de setembro, ainda corra o risco de 1 ou 2 massas frias mais fortes. Mas grande parte da metade sul-oeste do Paraná para baixo, a situação de geada continuará
tendo risco alto, pelo menos até o final de agosto e início de setembro. Nas áreas de fruta, o pessoal já está mais careca de saber que quando chega ao mês de final de julho, agosto e início de setembro é o período crítico para frutas de caroço, para a brotação precoce da uva, algumas variedades precoces de maçã, algumas variedades precoces de mirtilo. Essas são áreas que realmente não tem escapatória, principalmente quem tem plantio entre a baixada, começo da encosta até o meio da encosta, é onde vai correr mais risco. Quem está no topo, pelo menos até metade de agosto, é bem arriscado para ter alguma geada danosa. Da segunda metade de agosto até a primeira metade de setembro, essas áreas de topo, o risco ainda existe, mas é menor. Então, tem que reservar água para irrigação, para quem usa para o combate à geada, manter os açudes em dia, se der para ampliar, melhor ainda, para ter uma reserva, porque não vai ser uma ou duas geadas, vão ser algumas geadas prolongadas, que é um risco que corre esse ano, mais do que o ano normal. Também a poda, agora o pêssego já passou, quem não podou o pêssego na época ali quando ele estava ainda vegetando, pode o mais tarde possível, deixa florescer, frutificar e depois faz a poda para que o quê? Para que se vier alguma geada louca tenha ainda alguma produção, porque às vezes ele fica algumas gemas paradas, as outras são eliminadas por algum fator qualquer, essa daí acaba acordando. Então tem a parte da quebra de dormência também, tem que ficar bastante atento para ver qual melhor período, não concentrar tudo. É muito comum a utilização da dormência em frutas de caroço, na maçã, alguma coisinha em uva, alguma coisinha em pera. Então tentar fazer a quebra de dormência sim, mas fazendo em etapas, não tudo uma vez, para te concentrar a florada em 1 ou 2 períodos, para que se houver chuva ou frio, não atrapalhar. E às vezes até um tempo muito seco. Se tiver um tempo muito seco com a umidade do ar muito baixa, isso também prejudica a polinização. Isso já aconteceu aqui na nossa região. E na parte das lavouras de verão, né, nós temos ali o plantio do milho, do feijão, do próprio arroz também. Quem gosta de plantar cedo aqui no sul de Santa Catarina também fica atento. Talvez esse ano o frio mais tardio, dependendo do arroz, por exemplo, ele pode enfrentar alguns problemas com frio até mesmo em setembro, outubro. Então fica um pouco atento, porque quem plantar muito cedo pode pegar frio no final de novembro, início de dezembro, que possa prejudicar o florescimento do arroz numa época que não é muito propício para isso. Então aqui, ó, quando chega outubro, novembro, dezembro, ou seja, primavera, verão, continuamos com a laninha moderada, já começando a querer perder força, e o Atlântico aqui mais neutro. Olhando aqui em profundidade, abriu, fechou, a água quente ficou recuada aqui, quando todo mundo pensou que a água quente ia aflorar, ela recuou, e a água quente aqui está sumindo. Em maio ganha força, a água quente fica presa lá no fundo, em junho perde força, em julho perde força e volta a ganhar força em agosto, em setembro, em outubro, mantém em novembro, mantém em dezembro e começa a perder força mais aqui em janeiro. Então, entre janeiro ou fevereiro, tudo leva a crer que, vamos dizer assim, no primeiro trimestre ou quadrimestre de 2023, nós deveremos estar entrando entre a situação de laninha para um neutro frio, a um neutro no começo do ano que vem. Mas se for, vamos dizer que ele entre a partir de janeiro, fevereiro. Então, 90% da safra 2022-2023 vai estar sob situação de laninha. E talvez ali o finalzinho dela é que comece a ter alguma mudança. E tudo isso vai impactar em como? Chuva irregular no centro-sul do Brasil, entrada de frio forte no centro-oeste, no sudeste e até no sul da Amazônia entre os meses de maio até setembro, geadas que podem atrapalhar o milho safrinha. Agora começa o período maior de risco, que é maio, junho. O pessoal do café tem risco de geada agora a partir do final de maio até final de agosto. O pessoal da banana, da fruticultura de clima tropical do nosso litoral aqui, pode ter risco durante o inverno. E geralmente a cada 7, 10 anos nós temos problemas aqui na banana. Se eu não me engano, o último ano que deu algum problema acho que foi 2013. Então 2013 ou 2016. Então já está até estatisticamente na época de ter problema. Isso também pega ali o pessoal da banana lá que já teve ano passado em sul de São Paulo, pode voltar a ter. Esse ano é outro ano que pode ter um ou dois eventos de geada ampla com certa intensidade em São Paulo. Normalmente é junho e julho, menor chance em agosto.
O café é a mesma coisa, entre junho, julho e talvez comecinho de agosto algum risco. A estação chuvosa pode atrasar no centro-oeste e sudeste, isso vai ser o problema mais lá na frente. No nordeste, o contrário, pode ser que antecipe um pouco a estação chuvosa no oeste da Bahia, no Mato Piba. Isso pode ajudar um pouco ali na região do Tocantins, parte de Goiás, Bahia, sul do Maranhão, Piauí, pode ter um adiantamento no período da chuva, algo parecido com o que aconteceu, não sei se tão adiantado como aconteceu esse ano, mas ano passado, mas vamos ter essa situação. E com a irregularidade de chuva no Sudeste. O Sudeste fica espremido. Uma parte se comporta como o Sul, outra parte como o Norte e Nordeste. E na região Norte também, a estação chuvosa pode, vamos dizer assim, começar um pouco mais tarde em relação ao ano normal. E os incêndios, infelizmente, de agora para frente, vão começar a ser um problema no Brasil, muito mais por falta de fiscalização e punição do que propriamente pelo clima. E aqui, finalizando, nós temos aqui a projeção de novembro, dezembro, janeiro, continua mantendo a laninha moderada forte, mas com uma boa tendência que a gente tenha a finalização da laninha. Tudo leva a crer, entre fevereiro ou março do ano que vem, já deve estar numa situação bem mais neutra, querendo ficar um neutro, quem sabe, mais quente. Aparentemente. Então, em relação a 2 meses atrás, que ele esticava a laninha até fevereiro, ele já deu uma recuada. Isso já é uma boa notícia. Então, entre janeiro e março de 2023, começa talvez um período de transição entre a laninha, neutro frio, a um neutro quente. Se vamos ter El Niño ou não, o ano que vem ainda está bem cedo para dizer. Pelo menos no momento, nada indica. Então, que acompanhem o nosso canal, se inscrevam, aqui os canais parceiros e os diversos vídeos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda.